Você já saiu de uma entrevista com aquela sensação que falou algo que não deveria ter falado? Pois é, isso é muito comum e hoje nesse vídeo eu vou te falar 5 frases que a gente jamais ou que a gente tem que ter muito cuidado na forma como vai falar numa entrevista de emprego. Eu sou Juliana Batista, diretora do Grupo Hunt, e esse canal é para você que busca dicas de qualificação pessoal, de entrevista de emprego para se destacar no mercado de trabalho. Então, se você já é nosso seguidor aqui no canal, ativa os sininhos, compartilhe com amigos, com pessoas que você acha que tem interesse nesse tema. Eu sei que eu sou a pessoa mais qualificada, mas muito atenção para essa frase. Pode até parecer que você tem, né, uma humildade, que você tem esse olhar assim mais humilde para com você. Só que cuidado com essa frase numa entrevista de emprego, porque pode soar assim que você está se diminuindo, que nem você se valoriza, né, ao ponto importante que é da sua trajetória profissional. Então, às vezes a gente entrevista gestores que já estão num nível mais alto de conhecimento, de experiência, de técnica, e eles trazem essa postura. Olha, eu sei que eu tenho a qualificação, mas eu preciso conhecer mais do processo. Então, demonstra um pouco de insegurança da sua parte. Então, muito cuidado ao expressar essa frase, porque parece que você está querendo dizer que você é boa praça, gente boa, né? Que você tem ali um perfil mais colaborativo, mas numa entrevista, às vezes isso pode soar ruim para o seu lado. Por quê? A gente, na hora que está entrevistando, a gente quer encontrar os profissionais que têm aquela competência, que têm a garra, que têm a fibra para fazer um negócio acontecer. Então, esse excesso de humildade numa entrevista tem que ter cuidado. Precisa haver um equilíbrio. Você precisa garantir para o recrutador que você tenha competência, que você tenha a energia necessária para bancar aquele processo. Então, essa é uma frase de atenção. Humildade nem sempre vai trazer um bom retorno positivo para você na entrevista. Humildade em excesso, né? Quando eu digo humildade é nesse sentido, de você se diminuir para parecer ser bonzinho, para parecer que é amigo de todo mundo, que vai, né, contribuir para um ambiente mais agradável e tudo mais. Então, cuidado, dependendo do nível que você está participando, não é isso, não é essa postura que você precisa ter no momento de responder uma pergunta. Então, essa frase é uma frase de atenção, ok? Não tenho muita experiência com isso, mas também não é legal. Por quê? Você já está dizendo que não tem a experiência que o recrutador está precisando. E esse mas, ele dá uma conotação assim, mas eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás dessa experiência. Não é interessante você responder dessa maneira. Primeiro que você está dizendo que você é inexperiente para aquela vaga, para aquele cargo, dizendo que você não tem aquela qualificação que a empresa está buscando, mas que você vai dar um jeito. Esse tipo de frase é bom você evitar. Caso você ache ou que você sinta que você não tenha alguma coisa muito específica da vaga, às vezes até a vaga nem divulga, né? Você vai para uma entrevista, lá você descobre que precisa ter algo que você não tem aquela competência realmente, você tem que responder de uma maneira que passe mais segurança para o recrutador. Por exemplo, olha, eu já tive contato com esse tipo de processo, eu já desenvolvi projetos onde eu utilizei essa ferramenta. Você não precisa dizer que você não tem a experiência. Você vai dizer de uma maneira diferente, mas também você não vai dizer assim, não, eu conheço, né, do começo ao fim. Porque na hora do vamos ver, talvez a empresa vai detectar lá que não é tudo isso, que não era bem assim. Mas você pode falar de uma forma mais estratégica, né, de uma forma mais inteligente para dizer que você não tem a total experiência naquela área, naquela atuação, naquele sistema, mas que você participou, que você trabalhou junto com outras pessoas, que vocês utilizavam, que vocês desenvolviam algo com aquilo. E aí vai ficar aquele interesse do recrutador, né? Opa, ele foi sincero, ele não tem a experiência, imagina, toda que eu tenho, mas ele sentiu segurança na sua experiência, na sua postura. Então, é importante você ter cuidado com esse eu não tenho experiência, mas eu dou um jeito, mas eu corro atrás. Então, assim, na hora da entrevista não dá. Vai chegar um outro candidato que vai passar mais segurança e vai sair atropelando os outros candidatos. Então, tudo é estratégia no momento da entrevista. É a forma como você vai falar com o recrutador.
De repente, o recrutador te faz uma pergunta e você responde: Gente, não dá. Esse e demonstra insegurança, demonstra que você está esperando aquele tempo para o cérebro para processar a resposta. Então você precisa se preparar para as perguntas. E o candidato, quando ele responde dessa maneira, não é interessante, não é legal, porque é muito vago, muito vazio. E dependendo da vaga a qual você está concorrendo, não tem condições, né? Então, por exemplo, faz uma entrevista para um jovem aprendiz, para um assistente, é até perdoável, né? A gente encontra falta de experiência, tanto técnico quanto de entrevista mesmo, a pessoa está no início de carreira, é diferente, mas em vagas que concorrem já a níveis mais táticos, estratégicos, esse e esse pega muito mal, demonstra despreparo, que você não se preparou para aquela entrevista, que você não está conectado com aquela conversa e que você está falando isso para achar uma forma, uma outra maneira de encontrar uma resposta para aquilo que ele te perguntou. Então, no momento da entrevista, se conecte com o entrevistador. Preste atenção no que ele está falando. Você pode sim ter um tempo, né, ali um segundinho, 2 para responder, mas não utilize essas expressões, porque desvaloriza muito você enquanto profissional e desvaloriza muito o bate-papo também na entrevista, que tem que ser algo bem formal, descontraído ou formal, enfim, cada empresa ela tem um jeito de recrutar, mas que ela precisa passar aquela segurança no momento da entrevista. Então são frases, são expressões que a gente não indica, né, o candidato, porque realmente demonstra muita insegurança por parte do profissional. Quando o recrutador abre o espaço para você fazer uma pergunta, nunca diga essa frase. O que vocês fazem aqui? O que a empresa faz? Gente, não tem condições. Se você já foi convidado para um processo seletivo e você foi lá na empresa, bonitinho, arrumadinho, se preparou para a entrevista, certo? Tudo ok. E aí a entrevista fluiu super legal, o recrutador gostou de você, você está alinhado com o que ele está buscando. E aí ele vira para você e fala assim: você tem alguma pergunta? Sim, o que vocês fazem aqui? O que a empresa desenvolve? Qual é a área de atuação de vocês? Gente, isso é um tiro no pé, porque demonstra que você não fez uma pesquisa nenhuma dessa potencial empresa que você tanto quer trabalhar, que você não teve interesse pelo processo, demonstra que você não teve vontade de conhecer um pouco mais sobre a empresa que tanto você deseja trabalhar. Então, esse é o tipo de pergunta que você tem que evitar de fazer numa entrevista de emprego. Você tem que perguntar outras coisas. Você pode estudar sobre aquela empresa e fazer uma pergunta mais inteligente sobre como que está o momento atual da empresa, o quanto eles produziram já esse ano, se eles estão querendo expandir para outros estados. Então, você precisa entender que é o momento de você cativar, de você mostrar que você é o candidato ideal, que você é o candidato que vai trazer aquele sangue novo para a empresa e não simplesmente o que vocês fazem aqui. Então, é muito cuidado com essa pergunta, com essa expressão ou com essa frase numa entrevista de emprego, porque não vai te ajudar nesse processo seletivo. Outra frase ou expressão que é bom evitar numa entrevista é nós. Veja, quando você vai falar sobre uma experiência que você teve numa empresa anterior ou no emprego anterior, você tem que falar de você. Quando você fala nós, você está trazendo junto com você outras pessoas e também dando responsabilidades para outras pessoas. Às vezes essas responsabilidades não são tão boas. Não é verdade? Quando a gente vai falar algo que deu super certo, a gente enche o peito para falar, não, porque eu desenvolvi, eu ajudei. Aí o recrutador te faz uma pergunta, mas por que você não conseguiu fazer aquele projeto? Ou por que você saiu daquela empresa? Aí você coloca o nós. Né, que é para não trazer a responsabilidade para você. Então, demonstra o quê? Falta, né, de autoconhecimento, medo de se expressar, medo do recrutador realmente perceber, né, que às vezes algo aconteceu por um erro ou por um problema seu. E é tranquilo, gente, errar é normal. Todos nós podemos passar por momentos assim na nossa carreira profissional. E não está errado, está tudo bem. Mas na entrevista você tem que chamar a responsabilidade para você, seja dela positiva,
por feitos que você fez, seja ela por alguma responsabilidade que você teve, às vezes, num projeto que não deu muito certo. Até porque durante a entrevista, o recrutador ele quer saber de você, da sua experiência profissional. E então, quando a gente coloca nós, a gente meio que terceiriza essa experiência para outras pessoas. Então, reconheça o seu impacto, a sua participação nas atividades que você já desenvolveu. Isso vai trazer mais convicção para o recrutador. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa esses comentários. Se você não gostou, também comenta o que você acha que a gente precisa melhorar. Ou então compartilha, marca aquele amigo que você acha que precisa, que vai gostar desse conteúdo. E eu gostaria de aproveitar e falar que eu e o Olegário, nós estamos agora com a mentoria de carreira. Podemos te atender exclusivamente na parte de produção de currículo, entrevistas simuladas, LinkedIn, a carreira em si, né, para te ajudar a te direcionar aí nos próximos passos da sua carreira profissional. Caso você tenha interesse, a gente vai deixar aqui o nosso Instagram ou até mesmo aqui pelo canal do YouTube, você pode estar deixando o seu contato, que o nosso time comercial entre em contato com você para te apresentar essas soluções. Muito obrigada!